esse texto, que é uma entrevista publicada no jornal francês Libération. Entrevista feita por esse jornalista, que é o Jean-Pierre Thibaudat, e é de julho de 95. Ela saiu com muito destaque no Libération, porque o livro do Thomas Richards, que hoje em dia existe em português, que é o Trabalhar com Grotowski sobre as ações físicas, esse livro estava sendo lançado em francês. Então, por conta do lançamento do livro, o Jean-Pierre deu um título: Aquilo que Ficará Depois de Mim. Isso porque ele, em 1995, ele claramente já estava preparando a sua morte. A morte dele foi totalmente programada por ele num momento X. Ele foi muito determinado nessa questão aí da morte. Aquilo que ficará depois de mim. Primeira pergunta do Jean-Pierre. Quando se lê o seu último texto, da Companhia Teatral A Arte como Veículo, somos impressionados pela coerência e pela continuidade do seu trabalho. Esse texto que ele está se referindo aqui na pergunta é o texto que aparece como pós-fácil do livro do Thomas. É um texto do Grotowski que aparece lá no livro do Thomas, na versão em português também. Esse livro do Thomas, originalmente, ele escreveu como dissertação de mestrado na universidade na Itália. Então, ele teve que escrever em italiano. Depois foi traduzido para o francês, publicado na França. A primeira versão era em italiano. Aparentemente, e para certas pessoas de uma maneira escandalosa ou incompreensível, eu atravessei períodos muito contraditórios, mas, na verdade, é o senhor que tem razão. A linha é totalmente direta. Eu sempre busquei dar uma continuidade à pesquisa. Mas, quando cheguei num certo ponto, para dar um passo adiante, é preciso alargar o campo. As acentuações mudam de lugar. Hoje, por exemplo, usamos como veículo processos ligados a cantos muito antigos. Mas se eu olho os documentários dos espetáculos do teatro laboratório, como Acrópolis, por exemplo, eu me dou conta de que são espetáculos cantados.
To koziom pszeniczny łan. Nie, to włosy brzęczą srebrzystych splotów z wojem, z moim się plącząc strojem, co naszyty lilią. Zapominać. Nie łukać, nie przeklinać, Nie płakać, nie narzekać. wyrzekać, nie szlochać, Nie wspominać nic. kochać, miłować. Kochać, 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 kochać. Miłować. Dla niego miłość serca, dla niego młodość więcej. Podać się wieńca, jemu podać wieńc. Czy będzie oblubienie? Jak ty piękna, zrumieniona, ty się uśmiechasz, tulisz, kochaj, daję. Bierzu sam przytul, osłoni nas usta, całą osłoni biały. Ty mój cały, daj już. Então, aqui ele está fazendo explicando, né, de uma certa maneira, que eu acho que é muito interessante para nós estudarmos, ele está falando sobre processo de criação. Processo não só de criação diretamente, mas como o processo de trajetória de um sujeito no mundo ou de um artista no mundo, no sentido de mostrar que, às vezes, alguns elementos já estão aparentes na obra, mas o artista ainda não está. Eles estão ocorrendo organicamente e o artista nem se dá conta de que eles estão ocorrendo. E depois ele vai ver isso. Então, isso é muito interessante, porque ali essa coisa dos cantos aparecem. Ele está dando o exemplo de Acrópolis, mas em outros espetáculos do Teatro do Laboratório também aparecem essa coisa dos cantos. Mas isso aparece, surge por dentro do processo. Mas ele não está determinadamente trabalhando com os cantos. É só depois, muito mais tarde, que ele vai trabalhar determinadamente com os cantos. Então, isso é bem interessante, né? Então, se eu olho os documentários dos espetáculos do Teatro Laboratório, como Acrópolis, por exemplo, eu me dou conta de que são espetáculos cantados. Naquela época, eu não sabia, não pensava nisso. Aquele espetáculo foi filmado e, por muito tempo, eu não quis ver o filme. Depois, eu vi, não é tão ruim assim, e me dei conta de que o espetáculo era cantado. O mesmo vale dizer em relação ao Príncipe Constante. Nie trata bałwika. Jeszcze jest większy podatek, aby nie zostało śladu. A teraz, królu i panie, rozkazuj panu zdrowo. Oto niewolnik zostanie, którego kupić nie mogą. Każ, niech nie będzie mają duchy, nie wrogo na rękach Krizy. Henryku, wróć do ojczyzny i mówisz mnie czuwa, Chryste z lubą grzebanego, bo ja z żywota mojego taką rzecz pokorną zrobię, jakby naprawdę był w grobie. To mnie ludzie nie warto. Oto ludzi myśli i starczy. Chrześcijanie, książę Ferdynand się skończył. Losem swojego nie sprostał, lecz podobał czas słuszny już wybył. Mały, a to niewolnik wam został. Niewolnicy prawie będą wam przybył, aby nędzę zginął połączył. I wstyd swoje połączył waszej. Niebiosa, oto człowiek na ziemi patrz, znowu do ściążce spada. No może mi pospiera skalę. Morza spada się spada. Jest tam za to większy wam fala. Aby góry, oto człowiek pod stołu. Te zwierzęcy jasny ucieka. Wiskry, oto ręce z dołu. Wyspnięty synem ścieka. A ty ziemi, oto garstkę popiołu, wrzuca tobie i męża człowieka, do zrobaków twoich pożynałych. O interesse pelo canto nasceu bem cedo no meu trabalho. E quando eu penso de novo,
volta à minha cabeça como eu fazia de uma maneira que eu pudesse chegar exatamente à palavra cantada. Esse fato pareceu claro só muito mais tarde. Muitos historiadores falam de rupturas no meu itinerário, mas eu tenho muito mais a impressão de ter seguido um fio, como o fio de Ariadne, um único fio. E hoje me descubro reencontrando centros de interesse que eu tinha antes de fazer teatro, como se tudo devesse se encontrar. Além do mais, que se tratasse da experiência do teatro, da arte como apresentação, do sentido clássico da palavra e daquilo que chamamos hoje arte como veículo, são absolutamente necessárias à mestria técnica e o espírito de investigação. Isso é muito importante na trajetória dele, desde o início, esse espírito de investigação. Essa coisa de funcionar como um cientista. Aí ele diz: meu irmão, que é físico nuclear, diz frequentemente que a minha abordagem é bastante semelhante à abordagem dos cientistas nas ciências exatas. Isso é muito interessante, né? Porque ele vem trazer isso que não estava colocado no teatro, não existia esse tipo de approach, não tinha, ninguém operava dessa maneira. É claro, ele já chama lá a companhia dele de teatro laboratório, e então essa perspectiva científica da pesquisa que ele chama de investigação. Investigação. Thomas Richards, no seu livro, descreve o ponto essencial do nosso trabalho. É sempre a luta para um métier impecável, com o rigor e a abertura para a descoberta de possibilidades desconhecidas. E aquilo que fizemos ontem não era só a preparação para aquilo que fazemos hoje, mas constitui a base daquilo que fazemos. Eu pensei nessa linha de continuidade, né, Celina, dessa pesquisa do Grotowski, mas também lembrei da pesquisa do Stanislavski, né, como uma continuação dessa pesquisa. Eu acho que o Grotowski é muito filho, e ele fala disso, né? Tem um texto que ele fala isso, filho do Stanislavski, ele sente essa coisa de ser filho, de ter dado os conhecimentos e ter dado também, de uma certa maneira, um modo de fazer, né? Essa maneira de abordar esse conhecimento com esse approach científico, né? Que é muito interessante, né? Porque a gente vê
que na segunda metade do século XX, a arte começou a se aproximar da academia com um grande preconceito com a arte, mas cada vez menos, e hoje ainda tem resistências fortes, né? Esse embate entre teoria e prática, mas já isso eu acho que é uma marca da contemporaneidade na arte, essa coisa da abordagem científica. O que eu ia comentar é sobre essas pessoas que veem a pesquisa dele como momentos muito díspares, né, um do outro, umas classificações que já são uma tentativa de decifrar. Agora é isso, agora é aquilo, ao invés de ver o que passa por dentro e vai se transformando, né? Isso é um problema geral da crítica especializada em relação à arte, porque a crítica tem normalmente uma dificuldade imensa de fazer uma leitura da obra do artista como um todo, que tem várias fases e momentos diferentes. E a crítica especializada ela é burra, numa certa maneira, porque ela fica querendo cortar e tirar fatias e analisar fatias que não são possíveis de serem analisadas se você não vê esse fio inteiro, né? Então, ele certamente ficou muito feliz com esse cara que está entrevistando ele, porque talvez uma das primeiras vezes em que ele está sendo entrevistado por um cara que entendeu que tem um percurso. Eu sei que esse cara, ele foi para entrevistar o Grotowski, ele foi lá para o Work Center e passou 3 ou 4 dias lá conversando com o Grotowski durante, assim, 12 horas por dia e gravando. Então, essa entrevista é o que ele depurou ali dessas muitas horas de conversas e entrevista, né? Então, ele pergunta assim, sobre o que o senhor trabalha atualmente? É o Grotowski. Somos, antes de tudo, Thomas e o grupo, mais que tudo, Thomas e o grupo que trabalham. E eu assisto e aconselho. Não devo ser um grande demiurgo e muito mais um avô, para utilizar uma expressão usada por Thomas no seu livro. Senão, os outros não podem crescer plenamente. Trabalhamos sobre ações ligadas a antigos cantos vibratórios, cantos que serviam no passado para finalidades rituais e que têm, então, um impacto direto sobre, como se diz, a cabeça, o coração e o corpo dos atuantes. Isso é uma coisa muito importante desse processo de trabalho deles sobre os cantos vibratórios. Essa questão de eles estão trabalhando nessa fase, que ele está aqui, 95, eles estão na arte como veículo, então não tem teatro, não tem espetáculo, é alguma coisa que não é feita para ser vista, é feita para ser feita.
Então, o importante são os atuantes, os sujeitos que fazem. Então, por isso que ele fala disso, que esses cantos vibratórios têm um impacto direto sobre a cabeça, o coração e o corpo dos atuantes. É claro que quem está, eventualmente, ele recebia pessoas para estarem ali, testemunharem esse trabalho. Não eram espectadores, eram pessoas, grupos muito pequenos de pessoas que eram convidadas a testemunhar. E certamente também eram afetadas por esses cantos vibratórios, né? Cantos que fazem passar de uma energia vital a uma energia mais fina. O senhor citou no seu artigo, isso é um artigo que o Jean-Pierre Thibaudat, isso vocês podem achar na internet. Em 89, quer dizer, 6 anos antes dessa entrevista, o Thibaudat escreveu no Libération um artigo sobre o Grotowski, que ficou muito famoso, que se chama Gurutovsky. Ele faz uma piada, digamos assim, um joke com o nome Grotowski com o termo guru. Faz uma junção, Gurutovsky. Então, esse artigo ficou muito famoso, foi traduzido em várias línguas, não sei o quê. É fácil de achar, tá? É bem interessante. Então, o Grotowski se refere a isso. Diz assim: o senhor citou no seu artigo a expressão ritual laico, que eu passei a usar. Devo passar entre esses dois polos sem que os dois conceitos colocados juntos fossem contraditórios. Então, eu inventei o ritual laico. É muito interessante, né, essa expressão, esse conceito que ele articulou, porque é um paradoxo. Porque a gente pode dizer assim, bom, se é ritual, então não é religioso, não é laico. Se é laico, não pode ter ritual. Porque laico, o que é laico não tem ritual. Então, ele cria essa coisa inexistente. Ritual laico. É muito interessante, porque eu vejo que a gente pode usar esse termo dele muito provocativamente em várias situações. Isso correspondia também a alguma coisa de real. Eu trabalhava e trabalho sempre com pessoas pertencentes a horizontes filosóficos e religiosos muito diferentes. Aquilo que eu fazia devia ser compreensível a todos e, ao mesmo tempo, não devia se reduzir a uma única visão do que existe. É por essa mesma razão que eu evito a palavra espiritual e falo de energia. É alguma coisa que não pertence a nenhuma igreja, a nenhuma seita, a nenhuma ideologia. Então, isso era uma preocupação dele imensa, porque se ele não cuidasse muito do vocabulário dele, facilmente as pessoas começariam a falar de uma seita grotowskiana. As pessoas iam falar de dogma.
as pessoas iam falar de doutrina, e ele estava longe disso, porque ele estava e queria estar próximo da ciência e não próximo da estrutura religiosa como ela existe. Então, mesmo que ele estivesse falando da dimensão espiritual, porque ele estava sempre falando do espiritual, algumas vezes ele usa a palavra espiritual, mas ele evitava para não criar confusão para ele, chateação, né? É um fenômeno que cada um pode experimentar. Ritual laico era, então, uma expressão, ao mesmo tempo, tática e real. Penso que aquilo que é verificável na prática precede as diferenças culturais, as diferenças filosóficas e as diferenças religiosas. E esta coisa é compreensível também se nós somos condicionados por raízes diferentes. E, ao mesmo tempo, estas raízes constituem uma ajuda profunda, já que portam em si mesmas, a experiência de muitas gerações. Então, para ele, era muito importante essa dimensão laboratorial de trabalhar, ao mesmo tempo, com pessoas de origens muito diferentes, de lugares muito diferentes do mundo, de etnias muito diferentes, de conhecimentos artísticos e religiosos e filosóficos muito diferentes, para exatamente ele ter a possibilidade de identificar o que existe antes da cultura. Isso foi uma meta dele, detectar o que é anterior às culturas, ou seja, o que é do domínio humano puro, ainda não conspurcado pelas culturas, ainda não deturpado pelas culturas. Então, ele procura sistematicamente essa possibilidade de fazer detectar o que é anterior às culturas. Ele tinha um background, como sujeito, católico. Polônia católica. Então, ele tinha essa cultura, porque a mãe dele era muito religiosa, apesar de que ela era uma católica budista. Ele diz que ela era uma católica budista. Então, ela era uma católica, mas que não aceitava aquelas limitações da dimensão católica. Então, ela era professora, ela era budista, e misturava para ela mesma essas culturas. Ele, então, com 8 anos de idade, ele estuda numa escola católica durante a Segunda Guerra Mundial e ele lê os evangelhos, o Novo Testamento. E isso é uma coisa fundamental para ele, nesse momento, com 8 anos de idade, ler o Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo que ele lê o Novo Testamento, ele lê um livro que a mãe dá para ele ler, que é A Índia Secreta, do Paul Brunton. E dentro desse livro ele encontra o Ramana Maharishi, que é um mestre indiano muito importante, que se torna o mestre dele. De alguma maneira, parece
Ele faz uma espécie de sincretismo dentro dele, criança, dessas duas figuras, do Ramana e de Jesus. Então, ele tem essa experiência já iniciática com essas duas culturas muito diferentes e que ele vai estudar profundamente, todas duas. Então, ele vai estudar sânscrito, isso é antes dele fazer teatro, né? Infância, adolescência. Depois ele vai para o Haiti, vai para a África e vai para o Haiti. No Haiti, ele se torna um especialista no voodoo haitiano. Vai para a Índia. E na Índia, ele se torna um grande conhecedor do yoga. Então, ele vai para a China e fica na China um tempo estudando a ópera de Pequim. Então, ele tinha esse conhecimento de várias fontes e raízes, né? De Ásia, África, América, Europa. Essa mescla dessas culturas todas dentro dele produzem esse sujeito que ele é, esse sujeito que pensava em sânscrito. Eu achei interessante, logo no começo dessa segunda parte, que ele fala que ele assistia e aconselhava. Um conselho, talvez se aproxime da interpretação do psicanalista, né? Porque ele ficava ali olhando, como tem esse relato, né, de quando ele fica 1 ano sem falar, só vendo os ensaios, sem dizer nada. Ele falava muito pouco nos ensaios. E porque é interessante isso, né? Porque a presença dele operava sobre os atores. O olhar. E isso é muito interessante, porque isso é real. Quer dizer, muitas vezes o ator pode trabalhar sozinho, na sua casa. Se ele está trabalhando com um diretor com quem ele tem um verdadeiro encontro artístico e pessoal, ele está trabalhando para mostrar alguma coisa para esse diretor. O diretor está presente, mesmo não estando presente fisicamente. Mas o diretor está dirigindo ele, mesmo que ele esteja só. Às vezes os atores, isso acontece às vezes com os atores, mas os atores, como eles são quase sempre muito vaidosos, eles têm dificuldade de entender o que é mesmo a potência do trabalho de um diretor. Então, ele acha que ele fez sozinho. E porque o diretor não disse nada, o diretor não interferiu. Mas não é isso. Dirigir não é interferir. Pelo contrário, dirigir é proporcionar para esse outro um lugar e uma possibilidade de liberdade para o sujeito fazer o que vem para ele fazer. Isso é um trabalho do diretor. Alguns atores entendem que é nessa parceria que alguma coisa real acontece, nessa espécie de interseção entre dois sujeitos.
Por isso que tem um texto em que, quando ele fala do trabalho dele com Sislak, no Príncipe Constante, ele diz: tinha um momento em que a gente já não sabia se éramos duas pessoas num só ou uma pessoa dupla. Porque tinha uma simbiose, tinha um encontro, tinha alguma coisa que acontecia. Então, e claro, isso tem uma dimensão espiritual. Em algum momento ele fala disso, ele usa o termo, apesar de que ele evitava, mas às vezes ele usava. Então, o conselho, eu acho que ele aparece nessa dimensão aí. Na sua opinião, o que você acha que seria essa dimensão espiritual? O que seria? O que é? O que é? Essa dimensão espiritual é isso. É um encontro entre os espíritos. Tem ali dois espíritos. Um espírito que está encarnado num sujeito que está dirigindo. Tem um espírito que está encarnado num sujeito que é ator, atriz. E esses dois espíritos se encontram. Agora, sempre se encontram, porque as pessoas se encontram no mundo. Mas a dimensão espiritual é quando esses dois sujeitos, dois espíritos, permitem, tem uma abertura para que esse encontro espiritual aconteça. Aí tem uma dimensão espiritual. Que, claro, é muito mais difícil na nossa arte do que em outras artes. Porque em outras artes, assim, porque a dimensão espiritual da pintura do Van Gogh era ele sozinho na natureza, o espírito dele, na conexão com a natureza. E ele pintava, e está ali. A gente fica diante da coisa e sente. Agora, claro, um cara como o Tarkovsky conseguiu botar isso em cinema. Dificílimo. Mas ele conseguiu. Ele fez um negócio que a gente vê que o Bergman dizia que o Tarkovsky era o mestre dele. Exatamente, porque o cinema do Bergman também tem uma dimensão espiritual, tanto nos roteiros, nas histórias, como no trabalho de ator. Tem essa dimensão, ela aparece, ela se manifesta, mas não tanto quanto no Tarkovsky. O Tarkovsky alcança um nível ali inédito. Que é claro que tem os cineastas que alcançam numa cena, com um ator, né, com um tipo de narrativa, mas então a dimensão espiritual ela surge a partir desses encontros dos espíritos que nós somos. Claro que alguém pode achar que não é um espírito encarnado, tudo bem. Cada um que sabe. Eu sou um espírito encarnado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso, tem aquela coisa que o Grotowski, né, naquele debate de 1989, no Festival de Taormina, na Itália, uma plateia superlotada e uma mesa onde está ele
e o Peter Brook. E o Georges Banu, que é esse historiador do teatro famoso, francês, mediando, fazendo a mediação entre os dois. Aí o Grotowski diz assim: a gente diz que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Mas se nós pegarmos os diferentes pedaços da Bíblia, podemos, em certas passagens, pelo menos, adivinhar os supostos autores. Mas, assim mesmo, de qualquer maneira, eu concordo que é melhor olhar a Bíblia como uma criação do Espírito Santo, porque podemos muito bem considerá-la também como uma enorme biblioteca. Agora, e Shakespeare? Existe um nome, mas existe sempre a suposição de que foi um outro que escreveu suas peças. Teria sido Bacon? Teria sido Marlowe? Teria sido algum outro? Por que essas questões? Eu não acho que é porque nos perguntamos como um simples ator pôde se tornar um grande escritor, mas muito mais porque Shakespeare é como a Bíblia. É evidente que o Espírito Santo escreveu essas peças. Então, existe alguma coisa que é um pouco constrangedora, que é William Shakespeare, se a gente não disser que só se trata de um pseudônimo. O Espírito Santo tomou um pseudônimo, William Shakespeare, e Dostoiévski. Mas é a mesma coisa. É evidente que foi o Espírito Santo que as escreveu. Dostoiévski, quando escreveu enquanto ele mesmo, quer dizer, enquanto jornalista, era horrível. Seus escritos não são somente enormemente reacionários, aquilo que no mundo atual poderiam considerar como uma vantagem, são textos muito idiotas. Eu falo dos textos que ele escreveu enquanto jornalista, quando ele escrevia artigos para jornais. Mas os romances foi alguma coisa que os escreveu. É certo que é um pseudônimo. O verdadeiro autor é o mesmo autor da Bíblia. É aqui que vemos que no ápice da criatividade, mesmo se ela não é anônima, existe uma força impessoal. E aí eu me desculpo por dizer isso, mas em certos aspectos da criatividade do próprio Peter Brook, existe isso. É o mestre nele que o faz se tornar quase impessoal.